conosco. Jesus, José, todos. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, cheio os corações de vossos fiéis, e acendei-nos o fogo do nosso amor. Enviai-vos Espíritos para guiar, renovarei a face da terra. Ó Deus, que os corações de vossos fiéis, a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Pessoal, a princípio parece que a internet está um pouquinho hoje ruim, né? Eu vi algumas falhas aí, mas a gente vai dar prosseguimento. Então, dando continuidade aos nossos encontros do mês de setembro, hoje o nosso tema vai ser o Desvendando a Bíblia. Né? O primeiro encontro, né, do primeiro sábado, a gente introduziu sobre o mês, né, sobre o que é o mês de setembro. No sábado passado, para quem não estava presente, a gente deu continuidade, né, falou sobre o porquê que o mês de setembro é dedicado ao estudo da Bíblia, né, em especial. Né? E claro que não é só no mês de setembro, mas é ao longo do ano todo, né, de toda a nossa vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as divisões da Bíblia. Então eu peço que vocês tenham muita atenção, porque esse é um encontro muito especial. Né? A gente quase não veio falando muito sobre esse tema. Né? A gente sabe que sobre a Bíblia, mas a gente muitas vezes não sabe estudar ela a fundo. Tá? Então no encontro de hoje a gente vai entender como é que a nossa Bíblia ela está dividida. Né? Como é que ela funciona. Amém? Amém. A Elisa está aí. Falar um pouquinho sobre a ação da semana. Ah, tá. Boa tarde, seguidores, catequistas. Boa tarde. Só ligar a câmera para nós, Bíblia. Elisa. Oi? Ligar a câmera para a gente ver a senhora melhor. Ah, tá. Beleza. Desculpa. A Bíblia, gente, é um livro, como o Ítalo falou, é difícil de entendê-lo. A gente vai tentar desvendar um pouco ela hoje, né, no nosso encontro. Mas nós já sabemos que a Bíblia é um livro muito importante. Ela nos ensina, nos dá a conhecer a palavra de Deus, nos ensina um pouco mais sobre Deus, sobre Jesus. Então, foi muito bonito ver vocês, os catequizandos que fizeram a ação da semana, junto com a família, que a gente viu no grupo, uma reflexão, oração junto com a família. Isso é muito importante. E eu assim, aconselho para vocês que vocês continuem fazendo isso, porque é muito importante. Ler a Bíblia, refletir sobre ela. Às vezes, uma coisa que você não entende, a outra pessoa já entende, ajuda. Então, é muito importante. É como se fosse uma luz que iluminasse a nossa vida, o nosso caminho. Então, eu quero dizer que o caminho é esse, é ler e refletir sobre a Bíblia. Você individualmente e em conjunto com a família, melhor ainda com a família. Então, parabéns para os que fizeram. Quem não fez, tem que tentar fazer, tem que chamar a família para fazer. É uma coisa que tem que ser contínua, não só uma semana, mas é um hábito que a gente tem que criar na nossa vida, como todo dia a gente almoça, a gente janta, a gente toma café. Então, a gente tem que criar esse hábito de ler e meditar a Bíblia. Amém? Amém. Escolher um horário, né, Tia Elisa? Escolher um horário, né, para ler, é muito interessante. Assim como a gente tem o hábito de tomar o café, almoçar e jantar, também tem um horário também para ler a palavra, para estudar a palavra. Muito bom. A gente só sentiu assim falta, né, da participação maior de vocês, né? Uma ação da semana tão bacana, né? Fazer um estudo com a sua família. Mas a gente acredita que
Eu sei que alguns fizeram e não colocaram no grupo, tá? Então a gente quer parabenizar em especial a Laísa, né, o Henrique, o Otávio, o Júlio e o Vitor, né, que fizeram a ação da semana e publicaram no grupo, né, compartilharam com a gente essa ação tão bacana. Tá? Então a gente pede que vocês mantenham esse hábito, fazer a leitura da Bíblia, fazer a meditação, fazer a reflexão e partilhar também essa leitura, essa palavra com a sua família, com seus amigos, enfim, com todas as pessoas, certo? Vamos agora, né, fazer a nossa reflexão, a nossa leitura da Bíblia, né, como é de praxe esse Itaí. Vocês destacaram a leitura de hoje na Bíblia de vocês, quando eu enviei pela manhã no grupo? É importante sempre destacar a leiturazinha do dia, do nosso encontro, com marca-texto, com uma caneta, aí coloca lá no cantinho a data, viu? Vamos manter esse hábito. Para até depois vocês, né, lerem novamente, né, meditarem também, é muito importante. Isso. Nessi, está aí? Oi. Boa tarde a todos. Que Jesus nos conduza nesse momento. Amém. Meus queridos catecundos, né, seguidores de Cristo. Hoje a gente vai ter uma leitura bem... Tu pode colocar aí a primeira, para mim aí? Posso, sim. Vamos colocar para a gente ler junto. Vamos ver aí, vamos ler junto, né, gente? A primeira leitura está em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, serei o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me serei um reino de sacerdote e uma nação sagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. O que podemos ver, gente, vamos analisar, queridas crianças, né? Que estamos falando da aliança que Deus fez com seu povo, né? Essa aí podemos dizer que está lá no Antigo Testamento, podemos chamar de Antiga Aliança, né? Ou Velha Aliança, onde mostra claramente os dois modos de se relacionar do povo com Deus. O ponto principal é que Deus revelou a sua lei para governar a vida humana, que foi a primeira através da criação, com Noé, aliança com Abraão, com Davi e o povo de Israel. Tudo isso antes da vinda de Jesus, né? Então, podemos ver que Deus já comunicava com seu povo através dessa aliança. E por quê? Por causa do pecado da humanidade. E coloca aí a segunda leitura, por favor. Aí a gente já vê lá em Mateus, capítulo 26, 28, onde diz: porque isto é o meu sangue, da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Podemos observar que aqui já é a nova aliança, onde o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, se fez homem e veio para o mundo em forma de sacrifício pelo pecado da humanidade, ou seja, pelos nossos pecados, né? Onde ele mostra e assume o lugar da obediência à lei e se torna, então, ele abre as portas para um relacionamento direto do homem com Deus, de nós com Deus. Podemos observar que é o ponto principal
que faz toda a diferença entre as duas alianças. A morte de Jesus na cruz, como vocês estão vendo aí, o sangue derramado, que significa para nós algo mais importante e íntimo do povo com Deus, porque o próprio Filho veio na terra, né, e morreu pelos nossos pecados, né? Então, Jesus morreu e Deus revelou a sua lei para continuar governando a vida humana de uma forma tão forte que não podemos nem dizer assim, não acreditar. Por que não buscar? Por que não viver esta aliança? Porque é algo tão forte que a gente se emociona até em dizer. Então, o que está ligado aqui nessa aliança? Nós. Somos nós com Deus. Está aí o exemplo vivo pela morte de Jesus na cruz, pelos nossos pecados. Não temos como fugir, não temos como não acreditar e não viver, e não pegar esse compromisso, porque aliança quer dizer um compromisso. Compromisso com Deus. E Deus fez esse compromisso conosco, dando seu Filho, morrendo na cruz por nós. Então, não temos como esquecer disso e temos que selar realmente essa aliança aqui na Terra para termos a vida eterna. Essa é a reflexão de hoje, viu? Das crianças. Amém. Amém? O Taneci, né, falou muito bem sobre as duas leituras de hoje. A gente pensou nessas duas leituras, pessoal, para a gente mostrar que a Bíblia ela não pode ser feita uma análise baseado só no Antigo Testamento, só no Novo Testamento, baseado somente em partes. A gente precisa, para entender a palavra de Deus, fazer uma análise dela completa, né? Então, as duas leituras de hoje, uma é do Antigo Testamento, que é o livro do Êxodo, e a outra é do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, né? Então, nessas duas leituras, a gente tem, né, quando Cristo faz a promessa, né, quando o Senhor faz as promessas, né, no Antigo Testamento, e quando ele cumpre as suas promessas no Novo Testamento, né, por meio dessa aliança que ele fez conosco, né? Então, no Novo Testamento, ele vai narrar todas esse cumprimento dessa promessa feita por ele no Antigo Testamento, certo? E aí, dando continuidade ao nosso tema, né, agora a gente vai falar um pouco sobre as divisões da Bíblia, né? Como é que a Bíblia está dividida? A gente sabe, basicamente, que a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo. Mas as subdivisões, as questões dos livros, né? Por que os livros têm esse nome? Então, agora a gente vai falar um pouquinho. É um tema um pouco longo, se não der tempo hoje, a gente continua na semana que vem, ou então a gente continua terminando esse encontro, a gente começa um outro, para poder finalizar. Deixa eu colocar o slide aqui. Vocês conseguem ver? Visualizar? Sim? Sim. Sim. Né? Então, como a gente pode ler aí na tela, não sei se está visível para todos, né? A Bíblia ela é um conjunto de escritos inspirados, compilados em diversos séculos e considerados sagrados por grandes religiões monoteístas, ou seja, religiões onde existe o culto a um só Deus. Né? O caso da nossa religião, a religião cristã, né? Que nós temos um único Deus. Ela é um conjunto de rolos ou livros de papiros que formam uma pequena biblioteca em um só lugar. Né? Então, a nossa Bíblia, a Bíblia católica, ela vai conter 73 livros, né? Livros que foram escritos ao longo do tempo, inspirados por Deus. Tá? Então, como a gente viu aí, a Bíblia ela não só é simplesmente vivida, estudada somente pela nossa religião, né? Mas a Bíblia ela é considerada um livro sagrado, um dos principais livros da história, né? Como a gente falou, ela é um dos únicos livros que é praticamente traduzido em todas as línguas, né? Então, todo mundo, de todos os idiomas, de todas as línguas, consegue ler a Bíblia por causa dessa sua popularidade.
No encontro passado também teve uma pergunta muito interessante, acho que foi o Otávio. Né? O Otávio ele perguntou como que a Bíblia ela foi concebida, né? Como foi a sua concepção. Né? Isso é uma dúvida de muitas pessoas, mas será que a Bíblia ela já nasceu bonitinha, né? Com capa, com zíper? Não. Né? A Bíblia ela foi feita de acordo com como as coisas eram escritas na época. Né? Como vocês veem na tela. Ela foi feita em papiros, né? Que era uma fibra de uma palmeira que era retirada, e aí depois ela era colocada, esticada e deixada secar ao sol. E um outro método, né, que foi feito a Bíblia foi através de pergaminhos, né, através de tecidos, através de materiais extraídos de pele de animais. Então vejam, foram vários anos, né, compilando esses livros, foram vários séculos, onde a igreja teve todo o cuidado de fazer a reunião de todos esses escritos. Né, não foi um trabalho fácil. Como a gente viu, só para fazer a tradução, né, da Bíblia, foram mais de 30 anos, né, na qual a gente viu no encontro passado, que São Jerônimo, né, era o sacerdote que fez a tradução da Bíblia. E aí, falando na questão das línguas, né, a gente viu também no encontro passado que a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas, 3 idiomas, né, o hebraico, o grego e o aramaico, né, inicialmente. Né, as pessoas que escreveram, né, esses livros, eles escreveram baseado na língua que eles falavam. Né, e aí foi encarregado a igreja fazer a tradução dessa Bíblia, né, fazer a tradução para o latim, que era a língua oficial daquela época, daquele período, né, do século IV, do século V. Né? E aí dessa forma foi como a Bíblia ela foi podendo ser difundida, né, por todo o mundo. Né? E aí depois a gente já sabe que ao longo da história foram feitas outras traduções, outras interpretações. E aí inclusive teve a reforma protestante, teve a reforma católica, e aí foi responsável por fazer mais traduções ainda. Então hoje ela além do grego, além do hebraico, além do aramaico, ela está em inglês, está em português, está em espanhol, está em chinês, enfim, está em vários idiomas, como a gente falou. E aí vocês veem na tela aí, como a gente já sabe, ela tem 2 divisões, né? O Antigo Testamento com 46 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Olhando a imagem, a gente já vai perceber que o Antigo Testamento ele vai ter muito mais coisa do que o Novo Testamento, né? Muito mais coisas. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele é mais ligado à parte histórica, né? A gente tem muita parte histórica no Antigo Testamento, né? A questão da lei, a questão dos profetas, a questão de Moisés, a questão da formação do universo, né? Até que no Novo Testamento a gente já tem aí a nova história, que é quando Jesus ele vem à Terra. Por isso que ele é um pouquinho mais curtinho. E agora as meninas vão falar um pouquinho das divisões, né? Das subdivisões das 2 divisões da Bíblia. Da Bíblia. Isso. É um assunto bem extenso, gente. Né? A gente está aqui praticamente. É verdade, mas a gente vai procurar, né? Vai procurar ser bem, né, sucinto. Bem sucinto. Mas é tão bom ficar ouvindo essas coisas assim, que até é maravilhoso saber das coisas de Deus. A gente entender um pouco como é complicado a Bíblia, viu? Não é só uma coisa que a gente tem que deixar guardada lá na gavetinha, não. A gente precisa valorizar ela, viu? Luiz, boa tarde, pessoal. Tudo bem, né? Graças a Deus. Pessoal, só para lembrar aqui para vocês, vocês sabem o que significa aqui quando ele fala, né, que a palavra testamento, né, que para nós, né, que significa? Que aí daqui vocês vão entender por que existe, né, o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento. Significa aliança, né? Significa aliança, né? Ou seja, a aliança de Deus, né, com a humanidade, conosco. Daí tem, né, o Antigo Testamento, né, e o Novo Testamento, né, que a antiga aliança, né, e a nova aliança. Nova aliança. Isso. Aí eu vou falar um pouco sobre, né, o Antigo Testamento, né, que vocês sabem que o Antigo Testamento ele revela muito, né, sobre a criação do mundo, né, as alianças, né, que Deus fez com os homens, né,
as profecias, né, que anunciavam a vinda do Messias, né, a fidelidade, a infidelidade, né, do povo de Deus, e principalmente a preparação do povo, né, escolhido, né, de onde viria o encarnado, né, ou seja, Deus. O Antigo Testamento, pessoal, ele contém 46 livros, né, e está dividido em 4 partes, que são elas, né, o Pentateuco, livros históricos, livros sapiensais e os livros proféticos. Os 5 primeiros livros da Bíblia recebem o nome de Pentateuco. Em grego, essa palavra significa, né, 5 rolos, né? Ou seja, porque antes, como o Ito já falou, né, a Bíblia era escrita em papiros, né? Aqueles papéis que ficam, né, enrolados e quando vai ler, né, destrincha tudo. Então, daí esse nome, né? Pentateuco. A escrita era feita em papiros. A história, né, e conta para nós, como eu já falei, para a história da criação, né? Da criação do universo, né? A criação do homem, da mulher, né? Conta a história, né, dos patriarcas, né? De Abraão e de Moisés, né? Narra toda a história de Moisés, desde do nascimento dele até o chamado, né, de Deus dele para conduzir, né, o povo dele para a terra prometida, e se estende, né, até a transição, né, até a morte de Moisés. Os segundos livros, né, que os 16 livros que vêm após o Pentateuco são chamados de livros históricos, que são eles Josué, Juízes, Ruth, Samuel, né, 1 e 2, Reis, né, 1 e 2, Crônicas, 1 e 2, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester, Macabeus, né, 1 e 2. Os 16 livros que vêm após o Pentateuco são chamados de históricos. Depois da morte de Moisés no deserto, o povo eleito segue rumo à terra prometida, sob o comando de Josué, né? Como eu falei para vocês, né? O Pentateuco ele vai até a morte de Moisés, né? A sucessão dele para, né, Josué, que foi quem, né, conduziu o povo até chegar na terra prometida, né? Dali em diante, leremos os acontecimentos da entrada do povo na terra, expulsando os antigos moradores. Saberemos também como os governantes foram se sucedendo, sobre os juízes, sobre os reis, sobre os dominadores estrangeiros e sobre a retomada do poder de Israel na época dos Macabeus. Então, desses livros aqui, que eles são os livros históricos, a gente vai conhecer toda, né, toda a história, como foi que eles chegaram na Terra Prometida, vamos saber a história dos reis, né, as transições, como foi todo o processo. Então, esses livros de história aqui vai falar conosco, né, sobre esse tempo, né, do povo. Esses livros históricos, eles contêm, né, relatos que vão desde a conquista, né, da Terra Prometida, como eu já falei para vocês, até quase a época do Novo Testamento. Certo? Entenderam? A terceira parte são os livros sapiensais, né? Que são eles, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. São 7 livros. Esses são textos de sabedoria popular, da cultura e dos costumes judaicos durante os séculos. Não há data comum para todos os livros, nem mesmo autoria certa, ainda que alguns livros possuem autores e datas mais precisas. Outros carecem disso. Os Salmos, por exemplo, são uma coletânea de textos, né, inspirados através dos séculos, escritos por diversas mãos e em diversos momentos da história.
Então, pessoal, esses livros aqui, eles são, na minha concepção, né, eles foram escritos, né, de uma maneira linguagem, eles são até conhecidos como os livros também poéticos, né? Desculpem, pessoal. Como os livros poéticos, né? Eles na maioria deles, eles usam uma linguagem poética, fazendo uso assim de metáforas, né? De comparação, né? Porque a gente pode ver o livro dos Salmos, né? É uma verdadeira poesia, né, gente? É coisa linda de se ver. Nossa, Provérbios, né? Eclesiástico, a gente se encanta. A gente se encanta quando começa a ler, a gente não quer parar, né? E eu também, na minha opinião, é muito, esse daqui é os livros sapiensais, eles são os livros assim mais fáceis da gente entender, da gente captar as mensagens, né? A gente vai lendo, vai interpretando, vai ouvindo, é como se, né, Deus estivesse assim falando no ouvido da gente. Muito, muito linda essa parte aqui dos livros sapiensais. E, por fim, pessoal, né, nós vamos falar dos livros, os proféticos, né, que são eles, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abaúque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, no total de 18 livros, né? Faz parte dos proféticos. Na Bíblia, um profeta é uma pessoa chamada para falar em lugar de Deus e anunciar a mensagem divina ao povo. Aqui, os livros proféticos registram as mensagens de Deus ao povo de Israel e Judá, na forma de discurso e sermões, visões e experiências da vida dos profetas. Algumas das mensagens são de julgamento e advertência, enquanto outras anunciam o perdão e a renovação. Esses livros aqui, como nós sabemos, né, que os profetas são os anunciadores, né? Então eles eram usados, né, por Deus para transmitir a boa nova, né, para falar da vinda do Senhor, para a vinda do Salvador, o que queria acontecer, né, com essa vinda, o porquê, né? Então eles eram usados por Deus para transmitir a boa nova, né, para todos. E como que a gente poderia fazer para acolher, né, Salvador? Para que ele viria, né? O porquê de tudo isso? Então tudo isso a gente vai encontrar nos livros proféticos do Antigo Testamento. Amém? Amém. 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 Pessoal, assim, para deixar avisado, né, esse encontro de hoje é um encontro bem diferenciado, porque é um encontro, né, que a gente está estudando, né, está aprendendo um pouco mais sobre essas divisões da Bíblia, né, que é um tema que a gente praticamente quase não ouve, né, quase não vê falando, né, sobre as divisões. A gente sabe sobre o Antigo e o Novo, mas a gente não sabe sobre as divisões dos livros, né, como é que eles foram inspirados, né, por que um livro ele tem uma particularidade, ele tem uma diferença em relação ao outro, por que o Salmo é diferente do Evangelho. Então a gente está vendo isso agora. E aí está faltando 5 minutos para encerrar. Né? O que a gente vai fazer? Finalizando essa reunião, a gente vai começar uma outra para poder finalizar o tema. Né? Tá certo? Falta só um pedacinho para falar sobre o Novo Testamento. Cadê Nessi? Cadê Lília? Tá aí? Estou aqui. A Lilian está aí para falar sobre o Novo Testamento. Então, vou colocar aqui na tela, né, para a gente ver. A gente fala. Então, a gente viu aí o Antigo Testamento, que ele está subdividido, né, em 5 divisões, né, o Pentateuco, os históricos, os sapienciais, os proféticos. Né? Então, no Novo Testamento, ele também vai ter uma divisão. Né? Então, a primeira divisão do Novo Testamento, né, a gente praticamente todo mundo conhece, né, que são os evangelhos.
né, aquele que em todas as celebrações, né, o padre ele vai fazer a leitura, né, são as leituras evangélicas. Os livros do Evangelho, eles são 4, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. Né, eles são os 4 principais evangelistas da Bíblia. Então, a vida de Jesus ela foi escrita tardiamente por 4 homens de fé. Então, depois que Jesus morreu, né, então precisou o quê? Precisou difundir, né, essa missão, aquilo que Jesus falou. Então, qual foi a forma de fazer difundir essa palavra do Messias, né, do Cristo? Foi através da escrita. Né? Então, esses 4 discípulos, eles foram responsáveis por fazer, de certa forma, uma espécie de biografia mesmo de Cristo. Né? Então, quando a gente vai ler os evangelhos, a gente vai ler, de fato, a vivência de Jesus aqui na Terra. Né? Então, essa é uma característica dos evangelhos, de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Né? É mostrar a vida de Jesus aqui na Terra. E aí eles vêm trazendo, né, essa vida de Jesus, essa vivência, de uma forma muito próxima à nossa. Né? Para quê? Para que a gente possa tomar como exemplo essa vida de Jesus, para que a gente possa também seguir, né, aquilo que Jesus falou. Deixa eu olhar o tempo aqui, 3 minutinhos. Uma outra divisão do Novo Testamento é os Atos dos Apóstolos, né, que só é somente um livro, né, que é o Ato dos Apóstolos. O Ato dos Apóstolos, eles são a continuação do Evangelho de Lucas. Conta-nos a história da igreja nascente que começou a se espalhar logo que Jesus subiu aos céus na ascensão. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, como o nome fala, ele já vai falar o quê? Da vivência dos discípulos, né? De como os discípulos viveram após a ascensão, a subida de Jesus aos céus. Então, ele vai relatar, ele vai contar essa vivência dos apóstolos, como que eles foram difundindo, né? Foram difundindo o evangelho, foram seguindo o ID de Cristo, né? Ao longo das comunidades, ao longo dos países. Né? Então, nos Atos dos Apóstolos, a gente tem essa característica de contar essa vivência, de ler essa vivência dos apóstolos. Dos apóstolos. Eu vou finalizar a reunião, né, que falta um minutinho, aí a gente vai continuar com uma nova reunião, tá? Eu vou enviar o link do grupo, o link da reunião lá no grupo, tá bom? É uma coisa atípica, mas a gente continua hoje ainda, tá bom? Para não poder quebrar o entendimento, tá? Até logo, vou enviar lá no grupo. Até logo.